Pois bem, estamos na continuação do nosso estudo em Judas e a gente está ainda no começo da carta, na explanação de Judas sobre aqueles homens que se filtraram e nós vamos estar lendo a partir aqui desse ponto. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, o que compreendem por instinto natural, como brutos irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por essa noite. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos a sua vontade para as nossas vidas, para entendermos esse texto tão precioso da sua palavra. Nos dá graça e nos edifique através desse texto nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse é o nosso texto. Nós já falamos sobre a ideia da contaminação da carne. Aqui, contaminação da carne. Vou dar uma certa ênfase aqui. Uma corzinha diferente. Vamos lá. Que tem a ver com essa parte aqui de cima, né? Nota bem que mesmo anjos, mesmo o povo de Israel que Deus havia abraçado, feito a promessa, feito a aliança, tirado do Egito, mesmo a anjos que são superiores a nós, estão num estado mais elevado, né, que o nosso, de certa forma possuem habilidades mais nobres, né? Nós não podemos voar por nossas próprias forças, mas eles podem. Eles têm uma velocidade aparentemente incrível, né? E eles estão na presença de Deus o tempo todo. Mas mesmo a anjos, Deus acabou não poupando, e essa é a grande questão. E ele coloca ainda o exemplo de Sodoma e Gomorra, que se entregaram à prostituição, ou seja, há um conceito muito baixo sobre o corpo humano, o corpo que Deus criou e as suas relações com os outros, né? O valor do corpo humano, o valor das relações conjugais, a prostituição, eles dizem que é a profissão mais antiga do mundo, né? Mas ela, no caso aqui, seria a imundícia que eles se entregaram, mas a prostituição, ela faz com que as pessoas percam o afeto pelo próximo. Ela acaba fazendo com que você olhe para o próximo, para uma pessoa que foi criada à imagem de Deus, e você olha para aquela pessoa como um mero objeto, alguém para ser usado e depois descartado. E essas cidades se entregaram a isso. E mesmo essas cidades que eram grandes na época e tudo, são colocadas como exemplo de punição, né? E aí ele volta para esses caras que estão na igreja, que provavelmente fazem até parte da liderança, como o tio Jorge tinha falado da outra vez,
talvez até envolvido com o gnosticismo, né? E, e de uma certa forma, influentes mesmo na vida das pessoas, mas esses homens, eles eram imorais, essa é a grande questão. E esses homens que se infiltram são imorais. Talvez chegue alguém na igreja que tenha dons ali, né, habilidades tal, e fale bem e tudo mais, mas quando os homens estão reunidos lá, ou jogando futebol, esse cara fala muita besteira. E ele, apesar de se declarar cristão, ele tem a mente muito pervertida. Não sei se posso usar o termo muito, né, mas tem a mente pervertida, e você não teria coragem de deixar qualquer membro da sua família próximo a ele, sozinho, né? Mas de alguma forma você tolera ele. Então, quando fala batalhar uma vez pela fé, uma vez por todas entregue aos santos, está falando sobre não tolerar esse tipo de gente, antes batalhar contra essas pessoas, né? E não tolerar no seio da igreja. Então, esses caras têm isso, eles são imorais. E não importa que eles tenham feito alguma declaração de fé, que eles sejam talentosos, que eles sejam influentes, né? Ou seja, talvez tenham famílias junto. Essa é uma questão, né? Se você tira uma pessoa dessa da igreja, talvez ele leve consigo uma terça parte das estrelas do céu. Então, ele vai carregar os seus parentes, como é influente, vai carregar os seus amigos, mas isso faz parte da batalha. Essas baixas seriam um prejuízo menor do que tolerar esse indivíduo na igreja. Mas aí continua falando agora sobre a ideia, esse como também aqui, rejeitam governo. Dá uma ênfase aqui. Tá? Eles rejeitam que alguém mande neles. Eles são de esquerda mesmo, né? Ele olha para qualquer autoridade, inclusive autoridade pastoral, como alguém tentando oprimi-lo, né? É aquela relação de opressor e oprimido, pregada pelo marxismo, que coloca tudo debaixo disso, né? Então, por que que a, o marido ele governa sobre a esposa na visão marxista, né? Isso é uma questão histórica. Eles entendem que o mundo veio a partir da evolução e que no começo não os homens, né, que eram meio animais, meio homens ainda, eles viviam como os cachorros, digamos assim, né? Não havia uma fidelidade conjugal, mas havia uma liberdade plena nesse sentido, lá no começo. Aí, as pessoas foram tendo filhos, e tinha filho de um, filho de outro, essas coisas. Mas aí surge, então, a mal falada, ou malfadada, propriedade privada. E na propriedade privada, havia quando surge a propriedade privada, havia a questão da herança. E como eu posso saber que aquele menino ali é meu, aquela menina é minha, para eu deixar para ela, porque minha esposa, a mulher, digamos, a mãe deles, né, ela tem relação com vários homens e comigo. Então, dizem que assim começou a, a ser criado no seio do mundo, né, da sociedade,
a ideia de que da monogamia, que era importante que o homem tivesse uma esposa, por causa da propriedade privada. Então você vê a viagem que eles têm que fazer para dizer hoje que, na verdade, a família, como nós a conhecemos, foi uma criação de uma sociedade opressora que queria, digamos, governar sobre as mulheres e ter controle sobre os filhos, né? De onde vinham esses filhos. Essa é a ideia deles, mas por isso eles também rejeitam essa ideia de autoridade dentro do lar. As, as mulheres, então, são chamadas ao feminismo, né? Chamadas a se libertarem disso. E para você ver como o movimento feminista ele se preocupa com as mulheres, pensa só na ministra Damares, como eles amam a ministra Damares, né? Ela é mulher, ela é, inclusive, uma mulher que chegou no topo de uma certa carreira, ela é ministra, né, de Estado, mas eles a odeiam. Por quê? Porque ela prega bandeiras diferentes da que eles pregam. Então, a grande questão não é defender as mulheres, né? Essa semana mesmo, eu não vi as imagens, mas dentro do feminismo, dentro do politicamente correto, um homem lutou contra uma mulher nesse MMA e ganhou dela, né? Ele tinha os controles lá que eles dizem, embora ele tenha sido criado com todos os benefícios, né, do homem, mas eles toleram que o homem bata numa mulher em público, deu uma surra nela, né? Ela levou nocaute no segundo round, a pessoa com a qual lutou. A própria pessoa, a mulher que está lutando ali contra aquele cara, ela está se submetendo a isso, né? Ela mesma não é obrigada a fazer aquilo no sentido último da palavra, né? Na pior das hipóteses, ela pode dizer não, não vou fazer isso, eles demitirem ela e ela ir carpir algum lote, fazer alguma coisa, né? Mas não é obrigada a fazer isso, mas olha só, olha onde chega essa questão. Eles então rejeitam o governo, esses caras. Por isso, a gente tem essa máxima, né, que a gente não cansa de repetir. Um cristão que se diz socialista ou não entendeu uma coisa ou não entendeu a outra, né? Ou ele não entendeu o cristianismo, ou ele não entendeu o socialismo e, na maior parte das vezes, não entendeu nenhuma nem outra. Né? Alguém que se diz cristão e socialista, né? É o quadra, seria mais ou menos como um cubo oval, né? Essa é a ideia. Não é nem cubo e nem um elemento oval, mas esses caras eles rejeitam o governo. Eles não só rejeitam o governo, rejeitam a autoridade pastoral, rejeitam a autoridade dos pais, rejeitam o próprio governo do país, como também difamam autoridades superiores. Ou seja, a soberba domina eles. Eles não têm medo de fazer isso, né? de difamar autoridades superiores. Aí ele vai citar aqui alguns exemplos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esses caras, talvez eles chegam para um demônio, vamos dizer assim, e embora um demônio seja alguém superior, alguém que é um anjo, né? Pensa só, é um ser que você não consegue nem ver, que está possuindo a vida de outra pessoa ali, mas eles chegam para esse ser e falam: eu te repreendo. E ele diz aqui que até o próprio arcanjo Miguel, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra quem? Contra o diabo, né?
e disse: o Senhor te repreenda. Então, essa deveria ser a nossa postura, mas são pessoas arrogantes. São pessoas que acham que estão acima de tudo e de todos, né? Esses homens, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E aqui entra uma questão importante. Geralmente, quando você não conhece bem algo, você tem uma liberdade maior de fazer declarações ousadas, né? Asseverações grandes sobre aquilo. Eu sempre conto a história do menino que, depois de muitos anos, finalmente chegou e conheceu a praia, né? Conheceu o mar, e chegou na praia, do lado do pescador velho que estava lá, olhou para o mar e disse: finalmente eu conheço o mar. E o pescador ali pescou a vida inteira, disse para o menino: que bom que você conhece o mar, eu ainda não conheço. Geralmente nós nos atrevemos e nós falamos de coisas que nós não entendemos de fato. Quando você tem um entendimento mais pleno, mais profundo sobre um determinado assunto, geralmente você fala com certo respeito. Geralmente você usa termos como provavelmente, quem sabe, talvez, né? Geralmente você vai ter um discurso um pouco mais humilde quando você conhece aquilo. Esse é um grande problema, né? A minha esposa é médica, esse é um grande problema que a gente enfrenta, porque é, as pessoas que não são médicos e você tem lá uma pessoa que está com problema, alguma coisa, a pessoa que não é médico, ela, em geral, ela já traça um diagnóstico muito rápido, até eu tenho essa tendência, né? Já traça um diagnóstico muito rápido, não é isso, tem que tomar isso, essa é a posologia, esse é o tratamento e tal. E, e quando o médico chega para aquele problema, ele fala: não, ó, quando alguém me conta esse tipo de coisa, na minha cabeça surgem 4, 5, 6 opções do que pode ser aquilo, e ainda eu estou aberto para que seja uma outra opção. Então, vamos examinar bem isso, vamos fazer uns exames e tal, porque isso aí pode ser outra coisa. Então, a questão é, quando você entende algo profundamente, você tem receio, né, de entrar. Mas quando você não entende, você cai matando naquilo. E essa é a grande questão aqui dessas pessoas, que quanto a tudo que não, o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então tudo que eles não entendem, eles difamam, eles falam mal, e tudo que de alguma forma deveriam compreender as coisas mais básicas, né, que eles deveriam entender aquilo, eles até nessas coisas eles corrompem. Ah, eu não vejo uma outra coisa aqui, se não uma ilustração, né? Senão a situação que a gente vive hoje no Brasil, o que eles chamam de polarização, que surge agora por último, e você não tinha isso muito bem marcado há 10 anos atrás, exatamente porque a parcela da população que saiu na rua no dia 7 não tinha muita opção para votar, então tolerava-se os governos, né? Mas esse pessoal acabou acordando de alguma forma. E hoje tem essa polarização. E é interessante que, mesmo as coisas mais básicas, mais triviais, que você diria, não, esse ponto vai entender. Mesmo isso, eles acabam corrompendo. E é isso que ele está falando, na verdade, de pessoas que entram na igreja. Ou seja, a,
a linha de compreensão dessas pessoas, ela é muito baixa. A gente não está falando aqui do mero, uma mera dislexia, né, ou um analfabetismo funcional, porque muitas pessoas são analfabetas, mas têm uma compreensão muito elevada da vida, das questões, né? Tem um entendimento razoável. A gente está falando de pessoas que realmente tudo que é óbvio, elas acabam virando. E é essa a questão desse pessoal aqui. E diz que eles prosseguiram, né, pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Qual que seria o caminho aqui de Caim? Eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim queria ser aceito. Caim tinha um sincero desejo de ser aceito. Mas Deus chegou para ele e falou: Caim, se você fizer o certo, você não vai ser aceito. Mas sabe, Caim, se você não fizer o certo, o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Mas eles, mesmo sabendo da advertência de Deus, mesmo sabendo da, da ordem precisa de Deus e de como é ruim o caminho que eles estão andando, e Caim fez isso, ele foi lá e cometeu aquele pecado, matou seu irmão. Então eles foram pelo caminho de Caim, ou seja, my will be done, né? Minha vontade seja feita, a despeito das consequências, a despeito dos efeitos colaterais. Eles também, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O que Balaão fez? Chegaram os inimigos de Israel e queriam que Balaão ele profetizasse contra Israel, e Balaão, Deus chegou para Balaão e falou: não, você não vai falar contra Israel. E aí Balaão, muito triste, foi lá e falou: não posso falar contra, né? Eu só posso falar a favor e tal, tal. Até que eles, levantando mais o valor dele, levaram Balaão a falar: eu contra Israel não vale encantamento, mas o que você pode fazer é fazer com que eles sejam odiáveis perante o seu Senhor. Então, façam isso, né? Colocam mulheres ali para que eles possuam essas mulheres e tal, e quando vocês fizerem isso, Deus vai se irar contra eles, e aí vocês vão ter o que vocês querem, mas se não for assim, não tem jeito. Esse foi o erro de Balaão. Ele queria ganhar um dinheirinho dele, queria ganhar a glória dele, e deu a dica para os inimigos de Deus para fazer o povo errar através do pecado. Então, essas pessoas, elas que estão ali, né, na igreja e têm esse espírito, elas não se importam se alguns irmãos caem, se algumas pessoas da igreja acabam caindo em pecado, famílias são destruídas e coisas assim, desde que elas se sintam melhor, desde que elas estejam bem, e às vezes era alguma outra pessoa da liderança, né? E quantas vezes a gente já não ouviu de casos em que pessoas da própria igreja vão montando armadilhas para que líderes caíssem, para então eles tirarem aqueles líderes, né? Não se importando com famílias sendo destruídas, filhos sendo espalhados e tendo também seu futuro todo desgraçado por causa disso. Mas tem pessoas que fazem isso. É importante a gente saber que tem pessoas que fazem isso. E eles também perecem na revolta de Corá. Corá, ele achava que não era só Moisés que podia liderar o povo de Israel, estava querendo só ele liderar, e ele começou a falar: peraí, a gente também
é santo, né? E embora Deus tivesse dado a liderança do povo de Israel a Moisés, eles começaram a inflamar o povo, a, a levar o povo a se rebelar contra Moisés, e chegaram ao número grande, até que Moisés falou: olha, tragam aí suas lâmpadas e tal, e ofereçam incenso, então, para Deus, a gente vai ver o que vai acontecer. E eles estavam cegos e foram oferecer e acabaram sendo engolidos, né, pelo próprio chão. Mas o que acontece com a revolta de Corá, que a gente pode entender sobre essas pessoas, é que elas tentam inflamar a igreja, assim como uma inflamação mesmo. Elas vão de ouvido em ouvido, de casa em casa, para ganhar adeptos contra a liderança da igreja, para, enfim, puxar o tapete da liderança da igreja. Então, quando surge alguém assim na igreja, vai surgir, né? Não é novidade, vai surgir. Você tem que estar muito esperto, tem que ler Judas novamente e falar: eu vou batalhar pela fé. Esses caras, eles estão aqui, mas para o mal. Eu não vou dar ouvidos para eles, né? E aí ele continua o texto falando sobre eles, né? Esses são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, sem qualquer respeito, mas eles eles têm esse procedimento, eles estão juntos, né? A ideia de rocha submersa é aquelas rochas que você não vê e o navio passa em cima e acaba naufragando. É por isso que tem os faróis, né? Quando você tem um farol no mar, o navio quer ficar longe do farol porque ali perto tem essas rochas submersas. E nós precisamos criar faróis ao redor dessas pessoas, né? Criar alertas ao redor dessas pessoas. Por algumas vezes eu tive que fazer isso na minha experiência pregressa, né? Aqui em Dourados, graças a Deus, ainda não precisou, mas na experiência anterior eu já tive que chegar para pessoas na igreja e falar claramente para ela ou o que ela era, ou para as outras pessoas: olha, aquilo ali é um cão, né? É alguém que está entrando para fazer o mal com a igreja, então cuidado com ela. Então, esse quando fala de batalhar pela fé, está falando de batalhar por isso. Olha só que interessante. Você esperaria que o batalhar pela fé fosse algo mais na linha apologética, né? E alguns livros de apologética usam o termo corretamente, claro. Apologética é uma batalha pela fé, a defesa da fé, né? Mas no caso aqui, o batalhar pela fé está ligado, se você percebeu, né, até mais com o batalhar pelos irmãos, o batalhar pela verdadeira igreja, pela verdadeira comunhão. Então a gente vai continuar também o texto, mas por hoje a gente vai estudar até aqui. Vamos então encerrar nossa gravação e passar à próxima etapa.